Do Band Cidade, o doutor em Sociologia, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor da PUC Minas, especialista então em segurança pública, Luiz Flávio Sapori. Ô Sapori, boa tarde para você, prazer em recebê-lo. Ô Luciana, prazer participar do programa, minha querida. Olha, Maracanã hoje está meio dodói, mas já está se recuperando. Ah, mas você está conduzindo muito bem o programa. Te recebo aqui, viu? E com todo respeito ao Maracanã e aos telespectadores também. Bom, você é melhor que ninguém para nos dizer o seguinte. Sapori, já se fala aí em mais de 120 mortes, né? 128, né, diretor? Esse número é cada vez... Está chegando a 130, né? Está chegando a 130. Sapori, tecnicamente, como é que você avalia essa ação ocorrida no Rio de Janeiro? Eu entendo que houve um erro gravíssimo na forma do governador e as forças de segurança conduzirem o problema, Luciana. Um número como esse, quem está nos assistindo vai dizer, bom, mas foram 130, 128, 130 bandidos. A gente nem sabe ainda, mas pode ser. Vamos considerar que tenham sido 130 traficantes do Comando Vermelho assassinados. A pergunta que a gente tem que colocar é, e daí? O que isso vai mudar? Isso vai acabar com o Comando Vermelho? Isso vai mudar a realidade daquela região lá, né, do complexo do Alemão, né, do complexo da Penha, da né? Penha, Da ali Penha. do lado. Nós estamos falando de uma região de quase 300 mil moradores, né? Quem conhece o Rio de Janeiro sabe muito bem. Essa que é a questão, a gente tem que discutir segurança pública menos com o fígado e mais com o cérebro, O Luciana. confronto direto ali... Funciona, Luciana. O Rio de Janeiro faz isso há 35 anos. Eu fiz hoje uma conta de padeiro, né, para uma entrevista. O Rio de Janeiro, a Polícia do Rio, quem está nos assistindo pode confirmar isso, a Polícia do Rio mata em média 1.000 pessoas por ano. Supostamente, vamos supor, 1.000 criminosos por ano. Tá? Vamos considerar. Faz isso há 35 anos. Multiplica 35 por 1.000. Nós estamos falando que ao longo de 3 décadas, a Polícia do Rio matou mais de 30.000 criminosos. A situação da violência diminuiu no Rio. O crime organizado diminuiu no Rio. O Comando Vermelho ficou mais fraco. As milícias acabaram. Não, tudo ao contrário. Nesses 30 anos, o Rio ficou pior, Luciana. É isso que as pessoas têm que entender. Essa lógica, eu vou usar uma palavra dura. Eu chamo isso de uma lógica burra. Burra, a palavra é burra. De enfrentar o crime organizado, é o modelo carioca, é o modelo do Rio de Janeiro. Minha preocupação é que tem outros governadores que querem implantar isso. Volta e meia ouço o governador dizer, não, esse é o modelo, é assim que nós temos que fazer segurança pública no Brasil. Não funciona, isso não reduz violência. Agora, então, o que funciona? Eu sei que é uma pergunta cuja resposta vale aí e muito, né? Qual é a melhor arma para se enfrentar o tráfico de drogas? 2 estratégias básicas. Né? Na verdade, você tem que enfrentar o problema sem querer simplismo. Não tem uma bala de prata, uma medida, uma lei que vai resolver o problema. Esse problema você não resolve com lei. Esse problema você não resolve com mudança da Constituição. Você tem que ter ações práticas, concretas, operacionais. Primeiro, você tem que asfixiar essas facções do ponto de vista financeiro. Você tem que diminuir a lucratividade delas. Elas têm que ter menos disponibilidade de dinheiro para comprar droga, para vender droga, para comprar arma. Você tem que, então, controlar a lavagem de dinheiro. Isso é fácil de fazer. Isso não tem complicação. Nós fizemos isso há pouco tempo em São Paulo, uma operação, se não me engano, carbono oculto, foi maravilhosa. É um exemplo prático, isso não é teoria. Quem está nos assistindo vai dizer, isso é teoria. Não tem nada de teoria prática. Nós sabemos fazer isso no Brasil. E, por outro lado, você tem que diminuir a capacidade dela de dinheiro, de comprar arma, de comprar e de corromper. Por outro lado, você tem que tirar o domínio territorial, Luciano. Essa é a minha grande crítica ao que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Se aquela operação fosse feita para a polícia, né, praticamente acabar com o Comando Vermelho e ocupar aquela região, que a gente chama do domínio territorial, eu diria que estaria justificado, estaria compreendido. Mas não é o caso. Se você não fizer ocupação territorial, é a polícia ali no dia a dia, é tirar o criminoso, o traficante armado de fuzil... E não dar espaço para outro criminoso. Outro grupo. Passa a ser a polícia, porque quem tem que patrulhar as ruas da cidade, meu Deus, é a polícia. Quem tem que fazer justiça no dia a dia? É o judiciário, é o Ministério Público, é a Defensoria Pública. É isso, é Estado, é poder público. Então,
essas duas coisas. Você tem que atacar o crime organizado em duas frentes simultâneas. Financeiro, tirar o poderio bélico e tirar a capacidade de corrupção e, ao mesmo tempo, tirar o domínio territorial. Essas estratégias têm que ser feitas simultaneamente. Agora, na prática, só governo estadual não faz isso. Ô Sapori, e essa ação ocorrida lá no Rio de Janeiro, Minas Gerais corre risco de uma migração? Aqui em Minas, nós já temos a presença do PCC, do Comando Vermelho, qual a sua avaliação? Não vejo risco nenhum de uma migração de criminosos do Comando Vermelho para Minas Gerais, por uma razão muito simples, porque a operação de ontem não teve como objetivo tomar o território deles. Eles continuam no Rio de Janeiro, né? Mataram 130. Mas eles têm muito mais de 130 traficantes naquela região. Eles dominam outras regiões da cidade, de outras cidades da região metropolitana. O governo do Rio não acabou com o Comando Vermelho. O governador está dizendo isso em público, mas é mentira. É mentira, ele não acabou com o Comando Vermelho. Eu posso apostar com qualquer pessoa que está nos assistindo, Luciana, que daqui uma semana, 10 dias, a polícia não vai voltar mais lá. A polícia não volta. O Comando Vermelho vai retomar o território. Ou, se não, o terceiro comando puro, que fica ali numa região próxima da Penha, ali próximo da linha amarela. Pode ser que o terceiro comando puro aproveite esse momento e tome o território. Ou seja, tudo como dantes no cartel de Abrams. GLO, está se falando muito da GLO, a garantia da lei e da ordem. Ali, você já trouxe uma análise técnica para a gente, mas deveria haver uma somatória de forças de segurança, ou seja, Estado e União? Como é que você avalia isso também? Fundamental. Eu sou defensor da GLO, não tenho nenhuma crítica à utilização das Forças Armadas em situações de segurança pública. Vários estados usam isso e já usaram. O Rio de Janeiro faz uso da GLO desde que eu me entendo por gente. Desde que eu comecei a trabalhar com o tema da segurança pública, eu entendo e acompanho a utilização do Exército, da Aeronáutica, nas ruas da cidade, da região metropolitana. Bom, o problema é como você vai fazer o uso das Forças Armadas. Forças Armadas, elas não sabem, elas não têm treinamento, expertise para lidar com crime, com assalto, com homicídio, com tráfico. As Forças Armadas, elas são fundamentais para dar suporte às polícias. Para dar um suporte se você tiver uma estratégia de ocupação territorial. Sabe quando que aconteceu isso? Na época das UPPs do Rio de Janeiro. Eu vou lembrar, 2010, quem está nos assistindo? Aquelas cenas viralizadas. A cena do Adelemão. Compare 2010 com ontem. O governador do Rio diz que ele fez melhor que 2010. Eu vou dizer, ele fez o pior. Porque em 2010, a polícia estava lá, as Forças Armadas dando suporte, e eles ocuparam o território por 6 anos. Foi um período onde a cidade do Rio foi pacificada, onde não tinha mais Comando Vermelho dando as cartas para os moradores. E foi para as Olimpíadas, né, a época. Foi, funcionou bem. O problema qual foi? Por que o PP não funcionou? Porque o governo do Rio faliu, governadores presos por corrupção, todo o Estado faliu. Então, tudo entrou em decadência. Por isso que, do meu ponto de vista, as Forças Armadas elas são importantes nesses momentos e nas fronteiras, Luciana. As fronteiras são atribuição das Forças Armadas. Agora, antes de a gente falar, até eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa questão das fronteiras, mas até que ponto, viu? Bom, para você que está chegando agora, né, na tela da Band, estamos com Luiz Flávio Sapori, especialista em segurança pública, avaliando essa mega operação ocorrida lá no Rio de Janeiro, né, contra o tráfico de drogas, esse confronto ali direto, registros aí, números, né, que chamam a atenção em relação a mortos, e também a gente fica pensando na população, né, na comunidade que vive lá, o reflexo social, psicológico para essas pessoas moradoras lá. Agora, até que ponto, Sapori, a gente vive em um país polarizado. Isso. Até que ponto essa polarização que vivemos hoje na política interfere nessa questão da segurança pública, né? E qual o reflexo disso para o cidadão comum, eu, você, cada um de nós? Vai interferir demais. Ficou claro para mim que a campanha para presidente, para os governadores, principalmente a campanha para presidente ano que vem, vai ser contaminada, entre aspas, por essa discussão da segurança pública. Vai ser o principal tema. Efetivamente, nós brasileiros estamos muito assustados e amedrontados. A insegurança continua sendo o maior problema do Brasil. Nós avançamos na saúde, na educação, no emprego, né? Não somos nada do primeiro mundo, mas melhoramos. Mas na segurança pública continuamos de mal a pior, de norte a sul do país.
Então, isso é um problema real. Eu acho que nós, brasileiros, temos razões para nos sentirmos inseguros. Nós temos razão de cobrar firmeza, dureza contra o crime, não há dúvida. Minha preocupação é como alguns políticos vão aproveitar disso para fazer como foi feito ontem no Rio. A lógica, essa está com medo? Então vamos, bandido bom e bandido morto. Vamos dizimar os criminosos do Brasil. Luciana, quem está nos assistindo pode achar isso lindo e maravilhoso. Pode achar que é a única maneira de resolver o problema. Pois eu digo, concretamente, quem lida com esse tema há mais de 30 anos, quem estuda, foi secretário municipal, estadual, assessorei governadores, assessorei prefeitos, eu posso garantir para quem está ali nos assistindo, violência não se combate com extermínio de criminoso. Isso é um erro crasso. Isso é uma ilusão das pessoas. As pessoas ficam satisfeitas com isso porque estão pensando com o fígado, no espírito de vingança. Resultado prático é competência técnica, é usar inteligência e saber reprimir. Bandido bom é bandido preso e bem preso. A capacidade institucional, né, de Minas Gerais no que diz respeito à segurança pública, levando em consideração seus anos aí de experiência. Sim. Como é que você avalia aqui em Minas Gerais no que diz respeito à segurança pública? É um dos estados que tem melhor aparato policial, não há dúvida. A Polícia Militar e a Polícia Civil do Brasil, de Minas são as melhores do Brasil, eu não tenho dúvida disso. Temos uma Polícia Penal também bastante qualificada, um Ministério Público, né, que é muito competente, muito proativo no enfrentamento ao crime organizado. Então eu diria que Minas Gerais está num bom caminho, mas me preocupa, sabe por quê? Porque tem muitos políticos em Minas Gerais e muitos gestores, né, que começam a dizer, muitos deputados, que começam a dizer que o Rio de Janeiro é o modelo. Vamos copiar o Rio de Janeiro. Né? Vamos fazer em Minas Gerais esse modelo de enfrentamento ao tráfico. É um erro. Minas Gerais é exemplo para o Rio, não é o contrário. Minas Gerais é um modelo de estado que consegue lidar com o crime organizado, dentro das suas limitações, sem esses erros cometidos pelo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não é exemplo de segurança pública. Eu tenho dito claramente, Rio de Janeiro é o anti-exemplo. É o modelo do que não devemos fazer para enfrentar o tráfico de drogas. Luiz Flávio Sapori, nosso especialista aqui em segurança pública, né? Referência aqui em Minas Gerais. Sapori, muito obrigada. Que prazer recebê-lo aqui. Voltaremos a nos falar. Parabéns pelo programa. Obrigado. Sempre muito bem-vindo. Obrigada, Sapori.